Agora no Giro de Notícias Regional, Papo Saúde, com Roberta Malta Pierazzo. Papo Saúde. Papo Saúde desta quarta-feira com a psicóloga Roberta Malta Pierazzo. Boa tarde, bem-vinda, Roberta. Olá, Marcelo, Lucinha e todos que estão nos ouvindo, uma boa tarde. Olha, Roberta, o tema de hoje é vulnerabilidade, voltado inclusive às mulheres. Como manter o equilíbrio desta vulnerabilidade? Primeiro, gostaria que você explicasse em que situação que nós vamos entrar nesse lado do Papo Saúde diante de uma vulnerabilidade. Vamos lá. É claro que eu estou falando para mulheres, que é o meu nicho com quem eu trabalho, porém isso foca tanto homens, né? Acomete tanto homens quanto mulheres. Então, o homem que está aqui nos ouvindo não precisa, né, desligar, não, porque existem homens e mulheres vulneráveis. O que nós vamos entender? O que é a vulnerabilidade, Marcelo? Quando é que uma pessoa, um indivíduo, ela se percebe vulnerável? A vulnerabilidade, quando a gente fala o quanto a pessoa, o indivíduo, nós estamos falando aqui, né? Vou dar nome de Maria, como eu sempre trago, aquela Maria que é vulnerável. Uma das características muito grandes da vulnerabilidade, ela é o medo. A pessoa que tem muito medo do que os outros vão pensar. Ela vive muito no movimento de o que os outros vão pensar de mim, como eu preciso estar dentro de um parâmetro que a sociedade coloca em diversas áreas e eu tenho medo de me posicionar. Um outro fator muito grande é que esse indivíduo, então essa Maria, ela tem como focar no negativo. Então, várias coisas estão acontecendo, várias coisas boas, mas a pessoa tende a focar no negativo, naquilo que demanda mais dela. Então, ela tem o medo de fazer algo. Mulheres vulneráveis, muitas vezes elas acabam esquecendo de si mesma para privilegiar os outros. Assim, a resposta final é que ela tem os seus amigos, que ela tem quem goste dela, no momento de troca. Então, eu sou vulnerável, eu estou no movimento de vulnerabilidade, eu faço tudo para os outros na troca de ter essas pessoas perto de mim, esquecendo de mim mesma. Entendi. E como é que você consegue conciliar estas questões todas e não ficar tão vulnerável assim, Roberto? Exatamente. Primeiro de tudo, Marcelo, é você ter coragem. Coragem, primeiro, para olhar você da forma que você é. A sociedade, ela coloca muitos padrões que nós precisamos, parece que, seguir. Uma delas, por exemplo, a mulher, ela precisa usar o manequim 36, 38, ela precisa ter o cabelo comprido, bonito, ela precisa ser uma mulher atraente, ela precisa ter uma boa profissão, ela precisa ser vista. Então, de todas as formas, aquela que saiu desse padrão, por exemplo, de corpo, de estrutura, ela já se sente abaixo do outro, ou da outras melhores. Infelizmente, sim, muitas pessoas, é claro que a gente não vai colocar isso, generalizar, mas muitas pessoas, a gente vê isso muito nas redes sociais, Marcelo. As pessoas estão muito querendo se comparar. Então, assim, quantas pessoas que eu converso dentro da clínica que me procuram no processo de emagrecimento, é claro que ela tem uma vontade de cuidar dela, mas ela está muito mais porque ela não é paquerada. Eu falo paquerada porque é da minha época, né? Agora é crush, né? Mas agora, Roberta? Crush, né? Porque o negócio vai mudando, mas é minha época de paquera ainda. Então, vamos lá. Então, ela não é vista, ela não é procurada, ou as pessoas ficam rindo dela. Então, assim, uma roupa que ela coloca, às vezes a pessoa fala, nossa, mas não combinou muito com você, é como se ela tivesse que ter um corpo.
Hoje, muitas mulheres me procuram e falam que tem uma grande dificuldade de comprar roupas, porque são tamanhos maiores, porque a modelagem são tamanhos pequenos, como se todas tivessem que ter aquele padrão de corpo. E essa mulher, ela vai se sentir mais vulnerável, inferior, com a baixa autoestima, foca no seu problema e tem medo de se posicionar, medo de se mostrar. Então, ela se torna uma pessoa vulnerável. O que ela faz? Ela vai do jeito que ela percebe que ela dá conta. Eu vejo, por exemplo, que ela diz muito sims para o parceiro, medo de dizer não e ele deixar de ficar com ela. Ele abandoná-la. Exatamente. Então, a pessoa está muito mais preocupada em fazer algo pelo outro do que para si mesma. E com isso ela fica vulnerável. Vulnerável. E eu quero trazer 2 movimentos da vulnerabilidade. Esse é um lado muito negativo, porque essa pessoa, ela está se comparando muito com o outro, ela está no movimento de se achar menor, né, menos do que o outro, e acaba não sendo gentil com ela mesma. Então, o primeiro ponto que eu disse, que para ela deixar de ser uma mulher vulnerável, é a coragem dela poder olhar para ela, olhar para si mesma com muito amor. E é claro que o que precisa ser reorganizado na vida dela, ela faça isso por ela, com algo que faça sentido na vida dela, não para agradar o outro. O outro grande passo é ela ser gentil com ela mesma. Ela deixar de fazer as coisas, esquecendo de si para agradar o outro. A mulher vulnerável, ela tem uma baixa autoestima, Marcelo. Então, se eu tenho você como um amigo ou como um parceiro, eu esqueço de mim para agradar você, assim eu tenho você do meu lado. Isso independente da faixa etária ou da condição financeira ou econômica, Roberto? Independente, vem muito da forma que essa mulher vem com a criação, com as suas crenças. Mulheres, por exemplo, é um estudo que tem, eu quero trazer numa próxima... um próximo encontro nosso, né, é falar sobre a vulnerabilidade também pelo lado positivo, o quanto é importante nós também sermos um pouco vulneráveis, mas isso vai ficar para um outro episódio. Entendi. Isso vem muito da crença, como que é o convívio familiar. Hoje, quando eu atendo muitas mulheres que estão no movimento de vulnerabilidade, que ela esquece de si para estar com o outro, a gente percebe que os pais, principalmente a mãe, vem de um comportamento de vivenciar um relacionamento abusivo, uma mãe que não tem o poder de falar não, uma mãe que não dá conta de mostrar a sua autoridade diante daquela casa. Então, vem aqui de um comportamento, ela vai aprendendo, é claro que não só vem da mãe, mas de toda a sua experiência, da sua crença. Agora, Roberto, um fato positivo, eu não sei se você concorda comigo, e se não concordar não tem problema nenhum, é que de um tempo para cá, não sei se de muito tempo ou de pouco tempo para cá, então vou tratar assim, de um tempo para cá, as pessoas se abrem mais a respeito de seus problemas pessoais. Por exemplo, nesse caso também, as mulheres estão conversando mais sobre isso, é natural que procurem com mais intensidade para resolverem problemas de ordem pessoal, né? De ordem de casa, no dia a dia. Não estou conseguindo ter autoridade em casa, não consigo me olhar no espelho e me ver, sabe, com aquele poder que a mulher tem. Como é que eu faço para mudar isso, para me aceitar? É normal que as mulheres estejam procurando mais? Você tem ouvido mais isso espontaneamente? Tenho ouvido, tenho vivenciado isso dentro da própria clínica, tenho visto isso de mulheres me procurando, porque eu tenho curso de Mulheres para o Sucesso, e a gente trabalha muito esse movimento. Então, as mulheres estão, sim, se movimentando positivamente. E, muitas vezes, o que eu percebo? Ela não vem pela essa vulnerabilidade, tá? Ela vem por um problema maior, que ela não está dando conta de resolver, e quando a gente vai trabalhando, identificando o que está causando isso, a gente entende que essa mulher, ela é muito vulnerável. Tem um teste que eu gosto muito, que é um teste de personalidade que nós psicólogos podemos utilizar e que avalia o quão vulnerável são essas pessoas. E aqui eu te falo assim, 90%, não, uns 80%, dos testes que a gente faz de personalidade dessas mulheres,
é muito alta. O que isso significa? A pessoa ela esquece de si mesma, Marcela, ela esquece de ser gentil com nota. ela mesma. Não nota, porque ela vai vivendo isso. São mulheres que, por exemplo, cuidam da sua família, cuidam do seu trabalho externo, dá conta de tudo, porque, como eu sempre digo, a mulher, ela traz uma característica de que uma mulher é muito forte. A mulher, ela tem que dar conta de tudo. A mulher está criando o seu espaço para trabalhar fora, para ser presidente, para viver uma vida de empoderamento mesmo feminino, de mulheres. Só que o que vem junto? A família. Porque antigamente as mulheres eram donas de casa. E com todo esse movimento que vem acontecendo, elas trazem essa mulher dona de casa, mas a mulher também fora de casa. Entendi. Então ela tem que ser forte, ela tem que cuidar de tudo. E muitas vezes ela vai abandonando algo que é muito... faz muito sentido na vida dela, porque ela tem que dar conta de tudo, e vai adoecendo. E para que isso, ela... como legal com você, se eu cuidar muito bem de você, você não vai me abandonar. Se eu me dedicar 100% à minha família, meu marido vai me elogiar. Se eu fizer tudo no meu trabalho para a equipe, eu vou abraçando todo o trabalho, a minha equipe vai gostar. Pra mim. Exatamente. E aqui você se torna vulnerável. Então as mulheres procuram sim, não identificando que elas são vulneráveis. Nós vamos do processo terapêutico, que é o autoconhecimento, que aí ela vai entendendo quão ela vulnerável está. Roberta. E aí ela passa a tomar essa... da sua história. Olha, mesmo que a pessoa entenda, no caso a mulher, dona de casa, está em casa o dia todo, cuidando da família, dos filhos, de tudo da casa, enfim, não está acontecendo nada, está tudo bem comigo, está ótimo e tal. Você acha que vez por outra é interessante marcar uma consulta, que eu uso uma o termo, consulta com uma psicóloga? Uhum. Deixa eu lá conversar com a Roberta, falar um pouco de mim para ela e ver qual é o posicionamento dela a meu respeito, até porque ela é da área. É bom isso? Seria ótimo, mas não, isso não acontece, tá bom? Não, infelizmente não. O que eu recebo muito dentro da clínica? Mulheres que já estão adoecidas, que já não estão aguentando mais, tentaram de todas as formas sozinha, já estão no limite, elas já estão adoecidas e elas vêm. Infelizmente, só que aquela mulher que já fez um processo terapêutico, que ela trabalhou aquilo que foi necessário, que ela saiu bem, que ela conseguiu lidar com aquilo, essa mulher procura novamente antes de chegar no ponto... Aí já se conhece. Ela já se conhece. Problema, né? Essa sim procura antes. Agora... muitas vezes, infelizmente, não. As pessoas procuram, as mulheres procuram quando não dão conta mais. Tem como melhorar. Exatamente. Tem como resolver. A partir do momento que você começa a olhar para si. Eu atendi um tempo atrás uma Maria, foi lindo o caso dela. Ela é uma mulher formada, que construiu a sua família, deixou de trabalhar, deu a vida pelos filhos, né? Deu a vida pelos filhos, eu quero dizer, cuidou, ficou ali o tempo todo cuidando dos filhos. Ela já não sentia mais nenhum tipo de valorização, nem pelos filhos, nem pelo marido. Deixou a vida profissional dela e no tempo que ela me procurou, eu estava extremamente adoecida. Por quê? Quem era ela naquele espaço? Ela já não se reconhecia mais. Então, a maioria, infelizmente, ainda procura quando já está muito adoecida. Então, pegando esse gancho que você traz, você que está aqui nos ouvindo, conhece alguém, é normal. A psicoterapia não é para loucos, como se dizia antes. Não precisa ter o tabu e o medo de falar, nossa, se alguém me vê entrando numa clínica de psicóloga, né? Uma clínica de psicologia. A psicoterapeuta, ela é simplesmente favorável em todos os âmbitos, todas as áreas. É apenas o aprender a se conhecer. É claro, sim, que tem os seus transtornos, que tem pessoas que têm uma patologia aqui de transtorno mental, emocional, que vai ser tratado. Mas o maior movimento disso tudo é o autoconhecimento. Eu poder dar mais leveza na minha vida quando eu começo a me conhecer. Porque quando eu sou gentil comigo, Marcelo, eu consigo ser gentil com o outro. Tem muita gente que a gente nem imagina, e aí gente famosa, gente anônima,
que faz terapia. Claro. E há anos. E há anos. Para se entender, para buscar melhor, Para se buscando conhecer. ajuda. Exatamente. Isso é normal. E Roberta, essencial. Ótimo o nosso Papo Saúde dessa quarta. Se você se enquadra, quem está nos ouvindo se enquadra nesse tipo de assunto, né? Está percebendo que está vulnerável, a mulher, né? Pode estar deprimida, de repente você pode estar nervosa, está traumatizada, irritada demais. Como é que eu busco o equilíbrio diante desse momento? Tem como? Com certeza. Primeiro de tudo é você observar. Então, aqui umas perguntinhas rapidinho, Marcelo, só para a pessoa começar a colocar isso. Se você não consegue dizer os nãos, se você tem medo que o outro vai te abandonar por um ato seu, por uma atitude sua, se você está deixando de ser você mesma para agradar o outro, se os seus medos estão te paralisando, se você está focando na questão negativa da situação, olha aí, né, como se diz, deixa essa pulguinha atrás da orelha, você pode estar num processo de vulnerabilidade e é um estado emocional que é muito fácil de trazer para a terapia e trabalharmos isso. Então, busque ajuda de um profissional. Tem tratamento. Você Com pode certeza. sair disso o mais breve possível. Para que não se agrave, porque disso vai a ansiedade, a depressão e vários outros transtornos que a gente já sabe. Exatamente. Roberta, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Ótimo tema do nosso Papo Saúde dessa quarta e até a próxima quarta, se Deus quiser. Se Deus quiser, e como eu sempre finalizo, para você mulher, para você Maria, né? As Marias que estão aqui nos ouvindo, o seu reconhecimento e a sua valorização começam em você. Não espere que o outro faça algo por você. É você que precisa ter essa coragem de ser gentil com você mesma. Tudo de bom, Roberta. Obrigado, um grande abraço. Outro, Roberta Malta Pierazzo, Papo Saúde desta quarta-feira, 6 de abril.